mais um circuito de filmes, trazendo aprendizados, trazendo a visão da psicologia, para que a gente juntos podemos aprender um pouco mais. E o filme de hoje é Primeiro da Classe. Que filme, viu? Que filme. É um filme que você, quando você olha a princípio, você pode não dar muito. Mas que lição de vida, viu? Muitas fichas caídas, muitos aprendizados. Meu convite é que você convide mais pessoas, curta essa live, porque esse filme fez, faz e vai fazer na sua vida a diferença. Para quem não me conhece, eu sou o Whindersson Moraes, sou psicólogo clínico, também coach integral sistêmico formado pela FEBRACIS, Federação Brasileira de Coach Integral Sistêmico, onde o presidente é Paulo Vieira, autor do Poder da Ação e Poder da Autorresponsabilidade. Além disso, eu sou analista de perfil comportamental, palestrante, empreendedor digital, amante da vida e aprendiz. Então, meu convite, Luiz, seja bem-vinda. Meu convite é que você possa mergulhar junto comigo nessa live, junto com esse filme. Como eu falei, é um filme que você a princípio pode não esperar muito, mas ele vai tocando em pontos cruciais na nossa vida. E principalmente a gente não se abater com o que acontece na nossa vida, os desafios, o que o outro fala, inclusive até pessoas próximas, um pai, uma mãe. E esse filme ele mostra o quanto a ignorância pode ser algo prejudicial, seja emocionalmente, seja para você, seja para as outras pessoas. Então é um filme onde o contexto é escola, professor, alunos, pais. Esse é o contexto. Então se você é professora ou professor, você vai se identificar com esse filme e muito. Então vou contextualizar, né, um pouco desse filme para você realmente poder mergulhar um pouco nesse filme. Se você não assistiu, o meu convite é que você assista. E para que você entenda, né, eu vou falar um pouco do filme. Existe o personagem principal, que é o Brad. Doutora Paola, seja bem-vinda. E ele sofre de uma síndrome de Torrente, né? Essa síndrome é um tique, tanto um tique de jeito, seja com cabeça, com as mãos, com as pernas, e também emitir um som. Então imagine uma criança a partir de 6 anos, está na escola, está na sala de aula, onde está todo mundo em silêncio, e ele começa a emitir alguns sons. E também, à medida que ele possa ficar mais estressado ou ansioso ali, há um pico dessa síndrome. Então, é uma alteração na questão do sistema nervoso, onde existem esses estímulos involuntários. E o grande desafio desse personagem, que é o Brad, que desde 6 anos ele já começa, né, a sentir essa síndrome. O grande desafio é fazer com que as outras pessoas, professores, alunos, pai, mãe, entendam que ele não está fazendo aqueles sons por vontade própria, são involuntários. As pessoas ficam achando que ele está fazendo aquilo de propósito, de pirraça, indisciplina. Então imagine a agonia dessa criança
internamente. Só que o grande barato desse filme, que aí eu achei fantástico, é a forma, Noélia, seja bem-vinda, a forma como essa criança, ela ressignifica aquilo. Ela vai traduzindo aquilo, em vez de ser negativamente, ela mesma muda a interpretação. Quando eu falo mudar a interpretação, no sentido, aquilo que seria para bater, ele traz algo para poder de fato, é uma resposta positiva em relação àquilo. Por exemplo, ele começa a fazer esses, acontece esses tics, só que ele em vez de encarar negativamente, porque o grande receio em todos os lugares públicos, como um cinema, uma sala de aula, uma biblioteca, uma igreja, todos esses lugares que seriam para todo mundo ficar em silêncio, sempre tinha o som dele. Então, imagine como é a complicação na vida dele a partir disso. Então, esse filme realmente foi uma lição, né? Eu vou falar alguns pontos para que vocês também entendam essas lições, né? E o grande objetivo dele é se tornar um professor. Olha que, né, a ideia dele, e aí eu vou explicar por que dessa questão de se tornar um professor. Na vida dele, os professores nunca entenderam ele. Em nenhum momento passaram pela mente dele que ele era uma síndrome. Então, da mesma forma que o Brad, que é o personagem desse filme, ele sofre com esses professores, com esses alunos, eu fiquei refletindo quantos pais, quantos professores acabam castigando, julgando esses filhos, esses alunos, esses filhos acabam apanhando por coisas que são emocionais ou talvez algo neurológico que acomete essa criança, esse menino ou essa menina. É como se fosse acusado injustamente. E essa sensação, eu acredito que é muito ruim para uma pessoa, para um aluno, realmente para uma pessoa. Qual era a grande bandeira que esse menino ele levantava? Era a questão de que as pessoas aceitassem ele do jeito que ele é. E um detalhe desse filme, esse filme é baseado em uma história, realmente, esse Brad do filme realmente existiu. Eu não sei se ainda vive, mas ele realmente é real. É algo que aconteceu. E para esse menino foram muitos desafios. Primeiro em casa, o pai ficava irritado quando esse menino emitia esses sons involuntários. Ele se mexia, ficava inquieto, falava para o menino: para com isso, você pode controlar isso. Imagine um menino que ele não tem, é involuntário. Esse menino, o quanto de sofrimento que poderia ele ser acometido. Só que ele era muito otimista. Ele não se deixava abater. Ele sofria bullying na escola. Tinha momentos que outros colegas
batiam, na hora do lanche, abusava ele, pegava a comida dele. Então, esse foi o ambiente, desde novo até a fase adulta, que ele tinha. E qual foi o bacana dessa história? Ele sempre focado, ele não se deixava abater por essas coisas. Ele era um otimista sempre ali. Então, nesse filme você vai ver temas de bullying, você também vai saber um pouco mais sobre essa síndrome de Torrent. Tem também a questão dos pais, o quanto esses pais, por ignorância, pode tratar os filhos, né, ou excluindo, ou então afastando de outras crianças que tem algo estranho, que sejam diferentes. Então no filme a gente também vê essa questão de pais, vamos dizer assim, preconceituosos, né? Esse preconceito, esse conceito que vem antes, dentro dessa história. Professores, né? Porque ele começa a seguir, a querer ser professor e começa a participar de entrevistas. Só que por essa síndrome, as pessoas não chamavam ele para trabalhar. Então, mais de 25 escolas ele foi entrevistado. Até então, naquele momento ali no filme, ele não conseguiu. Então, e uma coisa que me chamou a atenção, qual é o papel do professor? É educar, é aceitar o diferente, é ser um espelho, uma referência para poder essa criança, esse aluno, essa aluna possa se tornar uma pessoa melhor. E na prática, nessa busca desse personagem, que é o Brad, em relação à vaga, ele era sempre barrado por causa dessa síndrome. Só que teve um professor em especial que ele fez algo diferente. De muitos professores que o Brad ele teve, mas teve um que fez algo diferente. Chamou ele, né, chamou para participar de um evento na própria escola, e aí a partir disso todo mundo em silêncio, ele emitia aqueles sons, né, diferentes, e as pessoas se incomodavam, olhavam e tal, e as pessoas se irritavam e tal, e esse professor chamou o Brad lá na frente, ele é adolescente ainda. Então nesse momento foi um momento de confrontação da doença da síndrome, Brad, o professor e a escola. E aí esse diretor, que era professor também, ele começou a questionar, a trazer informação, o que Brad passava no dia a dia, o que ele sentia, o que era a síndrome. E a partir disso, as pessoas começaram a entender por que o Brad tinha aquele estímulo involuntário, aqueles sons, onde todo mundo estava em silêncio, ele emitia aqueles sons. Então, naquele momento, esse ato desse diretor, professor, ele capturou o Brad. E eu acredito que foi a partir daí que ele quis ser professor também. A frase desse diretor, professor, é: professor educa. Ou seja, o papel dele ali era educar as outras pessoas. E esse papel, como pai, né, como mãe, também tem esse papel. E a gente vê no filme, às vezes, preconceitos, exclusões, olhar diferenciado, rejeição
isolamento, o afastar o filho. Então, é algo que é também dos professores, dos pais, que acabam, por ignorância, né, a gente não é obrigado a saber tudo, a gente acaba cometendo alguns erros. Então, nesse contexto desse filme, o que foi que aconteceu? Uma das coisas, né, para trazer para você a luz aqui, para a gente pensar junto. Esse garoto, que é o Brad, que estava com a síndrome de Torrente, ele acabava se sentindo culpado por uma coisa que ele fazia de forma involuntária, que é dos sonhos. Porque ele acabava se sentindo que dava trabalho para mãe, que dava trabalho para o pai, dava trabalho para os professores, porque toda hora ele era direcionado para a diretoria. E a mãe começou a procurar saber mais sobre essa síndrome. Ela não sabia que tinha esse nome. Ela foi procurar mais para saber o que de fato o filho dela tinha. Então, essa mãe, em todo o tempo, ela estava acolhendo esse filho. E teve um momento do filme que o Brad, que é o que tem a síndrome, ele conhece outras pessoas que tinham a síndrome também. E nesse momento, outro ponto interessante, ali ele decide que ele não seria igual a eles. Em que sentido eu vou explicar agora. Aquelas pessoas que tinham a síndrome, eles tinham se entregado à síndrome, tinham sido vencidos pela síndrome. E ele decidiu que ele não seria como eles. Então, o que eu tiro de lição? Até um exemplo de outras pessoas que estão fazendo coisas que você não quer ou ser ou quer fazer, eles também te fortalecem para você ser o que realmente você quer ser. Então, esse filme realmente me teve vários aprendizados. Eu realmente recomendo que vocês assistam, tá? Se você não assistiu. Então, isso foi com 12 anos. Ele conheceu outras pessoas com a mesma síndrome. E os pais tinham um comportamento de excluir esses filhos. Chegou um momento que eles não tinham mais paciência, não tinham mais força para poder estar ali com aquelas, né, enfrentando, né, a situação que era algo cotidiano, do dia a dia. Então, essa decisão do Brad de não ser como eles, que aí foi até, como se fosse um grupo, né, de apoio, mas a mãe, né, foi até a ideia da mãe, a mãe não permaneceu, não quis logo tirar, porque é aquela coisa, né, você é resultado das 5 pessoas que você mais convive. Então, naquele momento ali, aquilo poderia contagiar que o Brad ele se entregasse à síndrome. E não foi o que ele fez, sempre acreditando que ele poderia ser um professor, mesmo com a síndrome. Outro ponto de aprendizado desse filme é ele sempre ressignificava os acontecimentos. Se ele não era chamado para o emprego, ele fazia a entrevista e depois não era chamado, qual foi o pensamento dele? Existe alguma escola que está me esperando que eu ainda não achei. Eu vou procurar essa escola que está me esperando, está esperando a minha habilidade como professor, do jeito que eu sou. Eu ainda não encontrei, mas eu vou encontrar. Isso ele falou depois de 25 entrevistas que ele já tinha feito. Ele começou a mapear as escolas.
para ver qual ele já tinha ido e qual não tinha ido ainda. Teve um momento que ele fraquejou. Que ele é ser humano. Que uma pessoa falou: como é que pode uma pessoa com deficiência querer ensinar? Isso um diretor de uma escola falou. Então, assim, vai ter muitas falas dessa na direção que você tem um sonho na sua vida. E a pergunta é: você vai desistir ou você vai continuar a acreditar? Com essa trajetória toda, o que o Brad ele poderia se questionar na capacidade dele, no acreditar nele? Mas ele acreditava nele. E teve uma frase da madrasta dele que ela falou o seguinte, que foi um ponto assim também chave até para ele. Ele falou assim: você tem um dom de ensinar, não apesar da doença, não apesar da síndrome. Você tem o dom de ensinar porque você tem a síndrome. Por causa dela, você tem um dom de ensinar. Quando ela falou isso, eu vi na expressão dele, do personagem, várias luzes se acendendo. A síndrome foi a maior professora dele. E aí eu trago para você e para mim uma visão aqui, um aprendizado. O que você passou, você não tem uma síndrome, mas teve um acontecimento talvez no passado que aconteceu com você, que você talvez fale que, poxa, que aconteceu isso e tal, tinha que acontecer, enfim, encarou de forma negativa, que esse personagem teria todos os motivos para fazer a mesma coisa, só que ele não fez. Essa síndrome foi a maior professora dele. Foi a maior professora. E eu digo para você que está assistindo essa live, o que aconteceu com você, por mais ruim que tenha sido, foi o seu maior professor ou professora para você conquistar o que você conquistou hoje, para você ser o que você é hoje na sua vida. Então, tem um momento no filme que ele agradece por essa síndrome. E eu digo para você, agradeça por tudo que aconteceu com você, mesmo que tenha sido ruim. Por quê? Essa coisa, com certeza, te fortaleceu, não fez você baixar a cabeça e fez você continuar. Se porventura você hoje estiver triste, desanimado por causa dessa coisa, levante a cabeça, porque isso está te fortalecendo. Isso te deu força para você chegar aonde você está. Então, o filme é muito bonito, né? A Noélia falando, é um filme lindo. E de fato, a gente, a princípio, assim, vendo o filme de fora, a gente não dá muita coisa. Mas o que acontece no filme é um filme leve, é um filme que realmente mostra, traz as lições. E assim, né? O Brad era um cara bonito, né, que se comunicava bem, enfim, tudo. O que existia, vamos dizer assim, a mais era a síndrome, que dependendo da situação passava despercebido. Então, é outra lição.
Então, essa maior lição aqui é essa questão de pode ter sido a maior catástrofe o que aconteceu com você, mas essa maior catástrofe que você acha que foi a coisa mais ruim que aconteceu na sua vida é o seu maior triunfo na sua vida. É a sua maior vitória na sua vida. É a maior oportunidade da sua vida. E você não se deu conta disso ainda. Você ainda não se deu conta disso. No momento que você se der conta, você vai agradecer, vai dizer, puxa, hoje quem eu sou é por causa disso. E esse pai do Brad, ele não aceitava, como eu falei, ele brigava, falava para o filho, para de fazer isso, fica quieto, não dê trabalho para sua mãe, ajuda a sua mãe. Imagine uma criança recebendo essa fala. Primeiro ponto, ele vai se sentir culpado, porque está dando trabalho. Então, falas como essa, o que esse personagem passou, talvez outra pessoa não suportaria essas falas. Tudo isso foram muitas coisas. Mas o que chamou a atenção, o que ele fez? Se você não assistiu o filme, assista e veja o que ele fez. Em cada momento, o que ele falou para ele, qual foi o significado que ele teve para cada situação. É isso que a gente deve fazer em cada momento que talvez não seja muito favorável para a gente. Talvez a gente não está conseguindo alcançar ainda o nosso objetivo. A gente está pensando em desistir. Então, esse filme traz vários aprendizados. E nesse filme, o que esse filme traz? Nós temos medo de ser excluído. Nós temos medo de ser excluído. Ou seja, não pertencer. O não pertencimento nos causa medo. Por isso que, às vezes, né, no caso do filme, teve alguns pais que até tiraram o filho da classe que o personagem estava ensinando. Tirou, porque o professor não era normal. Então, tinha até uma aluna que tinha câncer, que até morreu, e ela achava a aula dele o máximo, o barato. E aí, em um dado momento, o professor, como eu falei, em lugares fechados, que era de silêncio, ele mesmo já começava a se excluir, ele evitava esses lugares. E essa mãe dessa aluna chama para vir para esse ambiente, né? Porque aconteceu, não vou contar o filme todo, né, para vocês assistirem, tá? Mas nessa situação ele não poderia ficar de fora, porque pela questão dessa ligação com essa filha. E aí ele vai, né? E aí não acontece nada demais, é o momento ali. E realmente a gente tem medo de não pertencer, a gente tem medo de ser excluído, e por isso a gente pode até excluir outras pessoas também. Esse filme mostra isso bem claramente. Aí como é que isso repercute na vida desse personagem? Vai repercutir uma insegurança na vida amorosa. Ele conhece uma pessoa. A grande questão dele é que ele sempre tinha um primeiro encontro e ele tinha um receio, né? Ele achava no momento que a pessoa via como ele era, ele
ele achava que a pessoa não ia querer sair de novo com ele. Então, baseado nisso, ele viveu nessa questão profissional, né, esse desafio, na questão amorosa, na questão de amigos, na questão da relação com os pais, mais com o pai, ele tinha um conflito muito grande. E é algo que afetou, né? Afetou no sentido, existiu um estímulo negativo, mas ele encarou de uma forma, eu acho, de uma maestria muito grande. Para ser uma criança, um adolescente, depois ele é adulto, ele continua a mentalidade. Que lição esse filme, tá? Um dos medos, né, baseado nesse histórico desse personagem, o medo que ele tinha também era de se magoar, seja um relacionamento, seja com pessoas, porque isso aconteceu várias vezes, né, na vida dele. E esse filme ele ensina uma outra coisa: não desistir do outro, não desistir de você mesmo ou você mesma. Quando ele está no papel como professor, ele consegue enxergar nos alunos, ele consegue se ver. E toda vez que tem uma situação de uma possível exclusão, ele acolhe. E ele acolhe e dá um direcionamento melhor para aquele aluno ou aquela aluna. Na mesma escola, outros colegas, como professor, vai excluindo esse aluno. Ele acolhe e tem uma abordagem diferente, porque ele vivenciou lá atrás essa exclusão, né? O não ser acolhido. Então ele consegue ter esse acolhimento para com esses alunos. E aí é o diferencial dele. Ele realmente gosta de ser professor. Realmente ele gosta. Então, várias lições desse filme. O que eu posso dizer aqui? Um dos maiores aprendizados desse filme: não pare, continue sempre. Não deixe nada impedir de você chegar, de você buscar o seu sonho. Esse foi um dos maiores aprendizados desse filme. E um outro aprendizado muito grande desse filme é a síndrome, né? Para esse personagem foi a maior professora. Foi o maior professor na vida dele. Se não fosse essa síndrome, talvez ele não seria quem ele se tornou. A mesma coisa nós. O que a gente passou, que não foi muito legal, foi muito ruim. Isso com certeza nos fortaleceu nessa caminhada. E com certeza isso nos tornou pessoas mais resilientes, mais otimistas, com mais fé. E se por acaso você não está sendo hoje, comece a ressignificar isso. Comece a assistir esse filme. Com certeza, depois de você assistir esse filme, você não vai ter o mesmo olhar. Você vai ter um aprendizado, e aprendizado colocando em prática essa nova visão. Quero falar que toda quarta-feira eu estou aqui trazendo aprendizados, filmes. Se você tem um filme, você pode dar sugestão de filmes, de preferência que tenha no YouTube, porque é algo que
isso, né, tem acesso para todo mundo. É algo fácil você botar no YouTube e a pessoa acha. Então, de preferência, você, né, a sugestão que você der, procure ver se tem no YouTube. Se tiver, você manda aqui e aí a gente inclui no circuito de filmes. Além disso, amanhã, né, tem live trazendo assuntos sobre psicologia, coach, também perfil comportamental, produtividade, tudo isso para que a gente possa desenvolver inteligência emocional. E dia de segunda-feira eu criei um quadro falando sobre ansiedade e depressão, porque basicamente o que tem de presença na clínica que eu atendo como psicólogo é ansiedade e depressão. E muita gente, por falta de informação, acaba sofrendo mais do que a situação em si, ela pode, né, levar a um sofrimento de fato. Com informação, conhecimento, direcionamento, você tem como amenizar. Você pode tomar as melhores decisões ou ter uma clareza de caminho. Qual caminho você deve seguir? Né? Procurar um psiquiatra, buscar um atendimento psicológico, enfim, você tem alguns caminhos ali. Então, foi criado baseado nisso. E além disso, tem um canal do YouTube, inclusive chegou a 5.000 inscritos. Quero agradecer a todos, né, por estar acompanhando essa jornada. Se não fosse vocês, eu não estaria, né, alcançando isso. Se isso está acontecendo, gratidão a vocês. Então continue acompanhando o trabalho, continue compartilhando, curtindo. Esse trabalho, esse canal, né, o Instagram, o YouTube foi criado para realmente eu crescer e contribuir, que eu possa dar a minha contribuição para vocês, tá? Gratidão, até a próxima. Tchau, tchau, gente.